Você já se sentiu como se suas orações não estivessem alcançando o coração de Deus? Já teve aquela sensação de estar falando, mas sem saber se está sendo ouvido? Talvez o problema não seja o que você está pedindo, mas como você está falando. Prepare-se para descobrir algo que pode transformar sua vida espiritual. Existem palavras que o Espírito Santo ama ouvir. Palavras que abrem portas no mundo espiritual e trazem transformação. Mas, infelizmente, poucos cristãos sabem quais são essas palavras. Neste vídeo, você vai descobrir não só quais são elas, mas também como usá-las para transformar sua vida espiritual. Então, fique comigo, porque o que você vai aprender hoje pode ser a resposta que você tanto esperava para se conectar de maneira profunda com Deus. Antes de iniciarmos, aproveite para apoiar o canal, curta o vídeo e inscreva-se. Ative as notificações para não perder as nossas publicações e para que esse conteúdo ajude mais pessoas. Desde o princípio, Deus nos revelou o poder das palavras. Em Gênesis, Ele criou o universo com a declaração: haja luz, e a luz passou a existir. Isso nos mostra que palavras não são apenas sons. Elas são ferramentas espirituais. Em Provérbios 18, versículo 21, a Bíblia nos lembra que a língua tem poder sobre a vida e a morte. E Jesus reforça isso em Mateus 12, versículo 36 e 37, dizendo que daremos conta de toda palavra inútil que falarmos. Mas, infelizmente, muitos de nós não percebemos o peso dessas verdades no nosso dia a dia. A comunicação com o Espírito Santo é vital para nossa caminhada cristã. E as palavras que usamos podem intensificar essa comunicação. Vamos agora focar no papel do Espírito Santo. A Bíblia nos encoraja a estar em constante diálogo com o Espírito, permitindo que Ele nos guie, nos console e nos ensine a usar palavras que agradam ao Espírito Santo. Intensificar essa comunicação criando uma conexão mais profunda e significativa com Deus. As palavras têm o poder de construir ou destruir. No mundo espiritual, elas criam realidades. Jesus, durante seu ministério, usava palavras para operar milagres, curar os enfermos e expulsar demônios. Ele não apenas orava em silêncio, mas declarava com autoridade aquilo que estava no coração de Deus. Agora, pense comigo. Se até Jesus escolhia palavras específicas, por que, muitas vezes, nós tratamos nossas orações como repetições automáticas? O problema é que muitos de nós oramos sem intencionalidade. Talvez você já tenha vivido isso. Suas orações parecem um ritual mecânico, sem conexão ou profundidade. Você repete frases como se estivesse cumprindo uma obrigação, sem entender que Deus deseja um diálogo genuíno, onde suas palavras fluem através de você. No mundo espiritual, cada palavra é uma semente. O que você planta, você colhe. Se nossas palavras carregam vida, somos capazes de atrair a presença de Deus e liberar bênçãos. Mas aqui surge a grande questão. Se as palavras têm tanto poder, por que tão poucos cristãos dizem aquelas que agradam ao Espírito Santo? A resposta está nas barreiras que enfrentamos. E a primeira delas é o desconhecimento. Muitas pessoas simplesmente não foram ensinadas sobre o impacto das palavras na oração. Elas cresceram ouvindo que devem orar, mas raramente aprenderam como orar de forma eficaz. Por isso, acabam repetindo orações vazias, sem propósito. A segunda barreira é a rotina espiritual rasa. Com o tempo, as orações podem perder a essência e se tornar apenas um hábito repetitivo. Em vez de conversar com Deus como um pai amoroso, muitos cristãos se limitam a um monólogo sem emoção. Imagine como seria falar com um amigo repetindo sempre as mesmas palavras. A relação se tornaria distante, não é? O mesmo acontece na nossa caminhada com Deus. E, finalmente, existe a insegurança ou o medo. Muitos cristãos têm receio de dizer algo errado em suas orações ou acreditam que Deus não os ouvirá. Esse sentimento de inadequação faz com que permaneçam em silêncio ou usem palavras genéricas, sem ousar se expressar com sinceridade. Mas deixe-me te lembrar de algo poderoso. O Espírito Santo não está à procura de perfeição. Ele está à procura de um coração sincero. Agora que você entende essas barreiras, chegou o momento de conhecer as palavras que o Espírito Santo ama ouvir. E antes de tudo, quero que você se lembre: não são palavras mágicas ou fórmulas prontas.
O que as torna poderosas é a intenção do seu coração. Este exemplo nos ensina que as palavras de fé, quando declaradas com convicção, podem liberar o poder de Deus em nossas vidas. Vamos praticar a declaração de fé diariamente, acreditando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. O Espírito Santo também ama as palavras de oração e intercessão. Em Romanos 8 lemos que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis, a oração fervorosa guiada pelo Espírito tem um impacto tremendo no reino espiritual. A oração é a comunicação direta com Deus e a intercessão é uma forma poderosa de oração, em que clamamos a Deus em favor de outros. Em Romanos 8 Paulo escreve da mesma maneira também o Espírito ajuda. A primeira palavra que o Espírito Santo ama ouvir é obrigado. Gratidão é a chave que abre as portas do mundo espiritual. Quando você diz obrigado, Espírito Santo, por estar comigo, você demonstra reconhecimento e humildade. Em 1 Tessalonicenses 5 versículo 18, somos ensinados a dar graças em todas as circunstâncias, pois isso é a vontade de Deus. A gratidão transforma a atmosfera ao nosso redor. A segunda palavra é eu preciso de ti. Quando você declara sua dependência total do Espírito Santo, algo profundo acontece. Essas palavras revelam que você entende sua limitação e reconhece que Deus é sua fonte. O Espírito Santo se move onde há quebrantamento e dependência. Não tenha medo de dizer, eu não consigo sozinho, Espírito Santo, guia-me. A terceira palavra é eu te adoro. Adoração é um convite poderoso. Em Salmos 22 versículo 3, a Bíblia nos diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você adora, cria um ambiente onde o Espírito Santo se manifesta. Frases como Espírito Santo, eu te exalto acima de tudo, carregam um peso espiritual enorme, porque reconhecem a soberania de Deus em sua vida. Outro ponto fundamental é entender o poder de pedir perdão. O Espírito Santo se move com intensidade em um coração arrependido. Dizer, perdoa-me, Espírito Santo, por não te dar espaço em minha vida, é uma declaração de humildade e entrega. Essa frase convida o Espírito a purificar e renovar a alma, trazendo paz e reconciliação com Deus. Vamos seguir o exemplo de Moisés, dedicando tempo à oração e intercessão, permitindo que o Espírito Santo nos guie e interceda por nós, trazendo transformação e respostas divinas. Palavras de encorajamento são vitais para edificar o corpo de Cristo. Em Efésios, Paulo nos adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa à edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Encorajar os outros atrai a presença do Espírito Santo. O encorajamento é uma ferramenta poderosa para edificar o corpo de Cristo. Pratique essas palavras comigo. Feche os olhos, se puder, e repita em voz alta: Espírito Santo, eu te agradeço por nunca me abandonar. Eu preciso de ti mais do que tudo. Eu te exalto e te adoro. Guia os meus passos e transforma o meu coração. Como foi essa experiência para você? Sentiu algo diferente? Não subestime o poder dessas palavras. Repeti-las diariamente pode transformar sua vida espiritual. Quanto mais você declarar sua gratidão, dependência e adoração, mais verá o Espírito Santo se mover em sua vida de forma poderosa. Hoje, você aprendeu que suas palavras têm um impacto direto no mundo espiritual. Não são apenas frases soltas, mas sementes que podem mudar completamente sua conexão com Deus. Que tal compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso? Deixe aqui nos comentários a frase que mais tocou seu coração e pratique essas palavras todos os dias. E lembre-se, o Espírito Santo está à espera da sua voz. Diga as palavras que ele ama ouvir e veja como sua vida será transformada. Deus te abençoe.